O Olavo de Carvalho tinha resumido bem já isso, né? O Bolsonaro pode ter todos os defeitos que você queira, mas contra ele não há uma única pessoa decente, só filhos da puta. E como negar? Aliás, mais uma narrativa enterrada, né? Mas já cumpriu o seu papel, né? PGR pede arquivamento do caso das joias sauditas, no caso do Bolsonaro. Quanto tempo a imprensa ficou martelando isso? As joias, as joias. Bolsonaro era retratado como um ladrão de joias. Como um cara que... O cara fazia parte da gangue que assaltou o Louvre. Ou joalherias, mundo afora. Botou máscara, quebrou a porta da Tiffany's e saiu com um monte de joia da Tiffany's. Era a ideia que a mídia tentava passar do Bolsonaro. Acabou. Mais um caso enterrado. Como tantos, né? Importunou baleia. Quer dizer, contra Bolsonaro, realmente, só tem FDP, né? Não quer dizer que ele esteja isento de críticas e tudo, mas é impressionante a quantidade de filho da mãe que o odeia. Enquanto isso, e tudo que já veio de escândalo do STF nessa semana, que foi uma semana frenética, difícil até de acompanhar, né, a quantidade de informação que está vindo à tona, o senador Girão fez algo muito importante. Diz que vai representar contra o Alcolumbre para levá-lo ao Conselho de Ética por omissão e abuso de poder. Aliás, o Partido Novo está de parabéns. É um partido pequeno, mas faz barulho, incomoda, porque tem princípios, muitos dos seus parlamentares, Marcel, Girão e outros, o próprio governador Zema vem subindo o tom, como vamos ver, e estão exercendo esse papel. Eu vejo algumas pessoas que não são fãs do Bolsonaro, digamos assim, o Grimaldo, por exemplo, eu vejo cobrando uma postura mais ativa do Flávio. Até porque o Alexandre de Moraes teria dito que o Flávio está indo de forma moderada nessa campanha. Mas olha, eu sou da opinião que o Flávio não deveria subir o tom da mesma forma. Ele sabe que ele é o alvo prioritário, ele é um Bolsonaro, ele lidera as pesquisas, e se ele começar a se empolgar muito, como o próprio pai fazia às vezes, enfim, movido ali por emoções, né, ele corre o risco sério de ser eliminado do jogo antes do jogo começar. Então, nessa hora, ele tem que ser pragmático. Eu discordo de quem fica cobrando dele um tom mais belicoso. Ele tem que vencer a eleição. E, nesse sentido, eu acho que ele está certo em se vender como mais moderado, inclusive para os mafiosos do STF. Ele falou lá na manifestação com o Nicolas e tudo, ele falou, ministros que tiverem descumprido a lei que sejam punidos, mas o STF precisa ser respeitado como instituição. É um discurso seguro. E deixou o lado do bad cop para o Nicolas, que subiu o tom e falou que o Alexandre de Moraes não tem que ser empichado, tem que ser preso. Está tudo certo. Good cop, bad cop. Faz parte. Essa é a união, essa é a aliança que queremos. Aliás, eu gostei que o Carlos Bolsonaro gravou um vídeo hoje mostrando a perseguição ao pai e tudo, um vídeo bom. E ele está, inclusive, com uma camisa preta num fundo preto. Achei bacana, porque esse tipo de combinação dá um visual legal. Às vezes tem gente que fica implicando com isso, mas besteira. Veja que até o Estadão está chamando de máfia. Uma máfia no coração do poder. Prisão de Vorcário escancara uma rede criminosa espalhada por Brasília. Atônito, o país espera que a banda podre das instituições não prevaleça sobre a banda republicana. Esse é o cabo de guerra. O Estadão, sendo um jornal tucano por excelência, comete alguns deslizes. Ele defendeu esse monstro por 7 anos, porque o alvo era bolsonarista. Tem um parágrafo que ele fala do Poder Judiciário, do STF acima de tudo, que ele fala 129 milhões, contrato multimilionário.
ele nem cita cifra para não assustar, né? Questão do resort e tudo, carece de explicação. Levanta suspeita. Por si, não podemos falar ainda em crimes. Oi? Não? Mas por muito menos vocês falaram de crimes inexistentes do lado do Bolsonaro e tudo. O cara tem um contrato de 129 milhões com o escritório da família do Alexandre de Moraes, não fala uma vez com a mulher, como a gente vai ver, só com o Moraes, mas não é corrupção, lobby, nada disso. Ainda é cedo para dizer. Estadão, toma vergonha na cara, né? Acorda para valer, de vez, mas tudo bem. Pelo menos está vindo nessa direção. Como o Globo, que escreveu uma nota dizendo que os seus jornalistas não vão se intimidar e tudo, respondendo ao Alexandre de Moraes, que mandou recadinho para Malu Gaspar, de que isso é um ataque às instituições, à democracia, mesmo lenga-lenga que ele usou para censurar, prender, tirar passaporte e por aí vai, com a turma da direita. O Globo rebateu. Sejam bem-vindos ao lado de cada trincheira. Meio tarde, mas sejam bem-vindos ao mundo que vocês ajudaram a criar. Porque quem alimentou esse monstro foram vocês. Ainda tem gente em negação profunda, né? A turma da esquerda que tenta jogar o escândalo do Banco Master no colo do Bolsonaro, Guido Mantega, Lewandowski, Alexandre de Moraes, Arruda Botelho, o próprio Lula, que se reunia com ele, o Bolsonaro, que o Vorcaro chamava de idiota e beócio, é o cara que está por trás do escândalo. E por que o PT é contra a CPMI do Master, então? Mas, enfim, a tal da Crisca Pimentinha, que nome ridículo, Malu Gaspar está empenhada em derrubar Alexandre de Moraes. Não se comprova que o celular é de fato dele. Olha o nível de loucura, de negação dessa gente. Aliás, insinuando que a Polícia Federal mente. Não sabe nem o número do Alexandre. Olha, essa mulher não, digamos assim, não é conhecida pela sua inteligência, né? Essa semana mesmo, ela vazou o brief da SECOM para atacar o Nicolas com a história do jatinho, do Vorcaro, que, afinal de contas, nem do Vorcaro era. E não tinha nada ali para tentar incriminar o Nicolas. Mas, enfim, a turma da esquerda foi em cima dele por conta disso. Não só a turma da esquerda, aquela também, que se diz de direita. Essa tal de Beta Bastos idem, ó. Estarei ao lado de Alexandre de Moraes até que apareçam provas realmente contundentes. Não falo de recortes, insinuações. Agora é a hora dos garantistas saírem da toca de novo. Reinaldo Azevedo, a turma do Prerrogativas. Haja garantismo agora. Por outro lado, é óbvio que o próprio Alexandre de Moraes já teria prendido faz algum tempo o Alexandre de Moraes, não fosse contra ele mesmo, seus interesses. Olha só, o Alexandre de Moraes, o Vorcaro, desculpa, às vezes eu confundo os dois, porque eu não sei quem era o dono, de fato do Master. Mas o Vorcaro pagou também jornalistas, influenciadores de direita, como nós vimos, né, naquele escândalo que o Rony, a Juleite denunciaram, né, porque foram procurados. Eu nunca sou procurado nessas horas e agradeço, é sinal que eles sabem que não tem nem conversa, né, e eu vou na mesma hora denunciar. Mas o bastidor do Diego Scosteg escreveu, batendo no Banco Central, em relação ao caso do Banco Master. Liquidação irregular, blá, 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 aquela mesma ladainha. Ganhou 2 milhões de reais para isso. O Kim Paim gostou, né? Fogo no parquinho, porque quando fala do Banco Central, principalmente o seu chefe, o Arthur Machado, vibra, porque ele não quer um Banco Central independente. Eu não sei que tipo de Banco Central ele quer. Acho que é um politizado que hoje estaria na mão do Lula. O que é estranho para alguém que se diz de direita, bolsonarista, conservador, enfim.
mas deixa isso para lá. O DCM era outro site que o Vorcaro tentava comprar, um site de extrema esquerda, só que eles receberam uma proposta melhor. E como tem pena de aluguel nessa porcaria dessa profissão, né? Aí, quando o DCM falou, olha, nós recebemos uma proposta melhor aqui do outro lado, né? O que o Vorcaro fez? Ameaçou colocar o DCM no inquérito do fim do mundo, aquele que eu sou réu e denunciei em 2019 para cortes internacionais. Em 2019 eu denunciei esse troço. Depois eu fui arrastado como réu e estou até hoje sem passaporte por causa disso. Como é que o Vorcaro ameaça colocar alguém no inquérito do Alexandre de Moraes? Haja intimidade, poder, ou ele era bravateiro? Não sei, porque com 139 milhões de reais, eu acho que ele podia se vangloriar de que tinha pelo menos esse poder, né? Talvez não de impedir a sua prisão, como vimos, mas de conseguir incluir um DCM da vida no inquérito, acho que ele tinha, sim. PF tem indícios de que Vorcaro organizava fila de pagamento a autoridades. Sabemos quem era a primeira da fila. Dona Viviane de Barsi Moraes, esposa do Alexandre, 3,6 milhões de reais por mês. Essa, Vorcaro mandou mensagem. Essa tem que pagar impreterivelmente todo mês. Certinho. Esse caso remete à planilha de propinas da Odebrecht. Aliás, tudo no caso do Banco Master está muito semelhante ao caso da Lava Jato. E olha, tem gente que odeia a Lava Jato até hoje, porque foi preso e se diz inocente perseguido. Mas todos dizem, até o Sérgio Cabral. Não tem mais ninguém preso da Lava Jato. Mas foi uma operação muito bem sucedida, à época, de combate à corrupção. Alimentou a esperança do brasileiro. O lavajatismo foi fundamental para a vitória de Bolsonaro. Depois o Flávio titubeou um pouco ali na questão da CPI da Vaza Toga, aquelas mensagens entre o Moro e o Dallagnol que não são nem uma mínima fração do que está vindo à tona aí, foram suficientes para o Gilmar Mendes e companhia enterrarem com as narrativas de que havia um conluio politizado da operação, tudo balela. Pegou vários partidos, um monte de gente de tudo que é visão política, corruptos. Mas eles gostam de bancar a vítima de perseguição, todos eles. Todos eles, né? Com esquemas ligados a fundo de pensão. Tá certo. Aí odeiam a Lava Jato, falam que todo mundo está na coleirinha do Deltan, o que eu acho muito engraçado, porque é uma obsessão pelo Deltan que não tem essa relevância toda na direita. Odeiam o Deltan Dallagnol e o Moro, a gente entende. O Moro, ministro do Bolsonaro, merece muitas críticas. Saiu da forma que saiu do governo. Eu mesmo, à época, pensando no juiz Moro, fiquei muito decepcionado. E depois entendi que ele estava jogando o jogo ali da mosca azul do poder e tudo. Apesar do que ele ainda tem várias qualidades. Bate pesado no Lula, chama de ladrão. Eu tenho entrevistado ele de vez em quando no Sem Rodeios da Gazeta e ele é um cara sensato, mas com aquele estilo tucano dele, né? Deltan também tem feito ótimas análises, corajoso contra o STF, ao contrário de uma certa turma aí que se diz de direita, bolsonarista, mas tá todo mundo na coleira do Deltan. Eles odeiam a Lava Jato. Quem odeia a Lava Jato, boa coisa não deve ser. E essa operação contra o Banco Master remete, em vários aspectos, à Lava Jato. As cifras da Lava Jato também eram bizarras. Um diretor obscuro da Petrobras devolveu 100 milhões de dólares para os cofres públicos. Lembram disso? Acho que era o Barusco. Bilhões e bilhões voltaram aos cofres públicos, com várias delações, provas.
Foi um mega escândalo de corrupção. E tinha a planilha da propina da Odebrecht, que depois foi triturada pelo Toffoli, o editor do País.